Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós teremos aí a participação da tutora Tainara Inácia, né? Na verdade não é nem participação, ela que vai trazer aí uma aula interessante para nós sobre regime de bens e sobre o inventário extrajudicial, né? A relação dos regimes de bens com a sucessão mesmo, de fato, né? Eu vou estar chamando ela aqui então para a gente poder dar início a essa aula, uma aula bem rápida mesmo, só para a gente comentar um pouco aí sobre o inventário. Normalmente as aulas aqui nesse canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, são mais sobre uso capião, adjudicação compulsória. Eu quero mais trazer esse conteúdo de inventário para vocês, porque de fato a regularização de imóveis por inventário ela é bastante presente. Nós temos aí diversos inventários que estão parados à espera de advogados para poderem regularizar. E muitos não atuam nessa área porque não conhecem. São situações simples que se o advogado dedicar um pouco o conhecimento dele, ele consegue prestar esse serviço aos seus clientes, tá? E vou estar chamando a doutora Tainara aqui, ela já acabou de entrar, deixa eu ver se ela está aqui disponível. Deixa eu convidar ela aqui. Já mandei o convite. Olá, doutora. Boa Olá, noite. boa noite a todos. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né? Pois é, na prática, né? Inventário na prática. Conversar aí um pouquinho do assunto que a doutora, eu sei que gosta, eu sei que é bastante a sua vivência mesmo, né? Bastante, o seu foco mesmo, sempre na especialização aí, após a sua conclusão na universidade, eu sei que foi inventário. O pessoal que já te conhece, mas faz uma apresentaçãozinha aí, quem é você, o que você faz, só para, às vezes, as pessoas estão chegando agora, não te conhecem. Pois bem, essa área é sensacional, né? Na faculdade eu já tinha facilidade, eu gostava muito dela. Eu gostava mais de tributário, incrivelmente, mas depois me apaixonei e especializei, enfim, me dediquei bem a ela. Então, sou advogada, especialista em direito de família e sucessões, tenho ampla prática também em direito registrar notarial, e é uma coisa que eu adoro fazer, então tenho muita facilidade de conduzir aí nesses meios. Bom, que bacana. E assim, E a gente vive discutindo isso, debatendo isso, vários temas acerca desse assunto. claro, claro. E assim, o inventário, ele realmente, querendo ou não, pessoal, a regularização de imóveis, no modo geral, ela é obrigatória de todos os meios, né? Você ter um imóvel hoje regularizado é obrigatório e condicionante para que você consiga ter acesso a vários benefícios, né? Sim. E um deles é o inventário. O inventário nada mais é do que você transmitir pela linha sucessória aquele bem a um ente que faleceu, né? Formalizar aquilo, né? Formalizar, porque de fato já foi, né? A gente tem o É, princípio a gente chama de sunshine, né? Alguns chamam de sunshine, mas é o princípio da saisine, né? Saizinho. Cada um chama de um jeito aí, mas é o princípio que garante o quê? Que no momento do falecimento, aquele patrimônio ele se transmite naquele instante, no momento do falecimento, aos seus herdeiros e legatários. Não é isso, doutora? Isso mesmo. E como a gente falou da última live, o fato de saber a data do falecimento é de suma importância. Que eu vou revalidar aqui. A gente só começa a. Tudo começa da data do falecimento. Então, a gente tem que saber o estado da pessoa naquele momento, dos herdeiros. Então, qual que era o regime de bens, maior, menor, essas coisas. Então, é de suma importância esse princípio. Ele vai em vários. Tem várias importâncias aí em vários temas. Ele é um norte, né? Ele É o basicamente a gente norte. parte como pressuposto aí a data de falecimento é uma das principais situações que devem ser analisadas. É claro que aqui no conduzir dessa aula, nós iremos falar aí basicamente qual que seria o trâmite, tá? Bem rapidamente, para que o advogado consiga atuar do início ao fim nesse procedimento extrajudicial. Mas assim, eu acredito que uma das primeiras informações, eu pelo menos faço isso quando tem algum inventário aqui no escritório, é analisar a data do falecimento. Sim. Quem faleceu, né? E a partir dali que você solicita, primeiro, uma certidão de óbito, obviamente, que você vai pegar ela para poder instruir o procedimento, e dali a pouco você vai requerendo todos os outros documentos que são necessários, né, para saber se tem bens, etc. E principalmente a questão do direito da representação, né? Há várias. Isso é o maior problema, porque muita gente pensa que transfere direto, né? Então a gente tem que saber, de fato, quando que o herdeiro faleceu. E a data, o marco temporal que a gente analisa é o quê? É o falecimento do autor da herança. Então, se o pai faleceu e o filho faleceu depois do pai,
mesmo se o inventário foi feito posteriormente o falecimento do filho, a gente tem que saber a época que o pai faleceu, para ver se o neto tem direito ou não. Então, se faleceu depois do pai, passa para o filho, né? E depois do filho para o neto. Recolhe 2 vezes o ITCD. Aí, se realmente faleceu antes, que é um pré-morto, aí passa direto para o neto. Então, assim, é bem importante saber esse princípio e a data do falecimento, que é daí que a gente começa a destrinchar todo o inventário. Entendi. É bem interessante. E assim, uma pergunta mesmo pessoal aqui. Quando nós nos deparamos aí com um caso de um cliente que traz para nós, ele chega para fazer o inventário e há aquela dúvida, né, marcante. Faz inventário ou faz uso capião? De um imóvel, por exemplo, que esteja irregular, né? A gente sabe aí que quando há o falecimento, as características daquela posse, elas também se transmitem aos herdeiros. Ou seja, Sim. são direitos que são passados aí aos titulares, que são a linha sucessória dos herdeiros. Na sua visão, opinião mesmo profissional que você entende, é claro que eu vou ter uma, você vai ter outra, cada profissional vai ter uma. Mas na sua visão, os herdeiros, eles devem ter como primazia o inventário ou eles podem utilizar dessa, digamos assim, uma brecha na lei para tentar fazer um uso capião? Então, isso aí é algo típico, né? Porque as pessoas às vezes demoram a elaborar, fazer o inventário. O que a gente tem que ter em mente sempre é que a gente não pode utilizar o capião para burlar a lei. Então, se porventura, por via ordinária, é possível fazer essa transferência, é possível fazer esse inventário, a gente não pode utilizar da uso capião. Por quê? Tem a burla tributária e deixa de incidir, né? O tributo aí, o TCD. Então, assim, se porventura temos um imóvel em que a pessoa que estava lá, a possuidora, digamos que seja a mãe, está lá há mais de 20 anos, faleceu e o filho continuou na posse, a sucessão da posse, né, que pode se somar, a gente tem que saber por que que ela entrou, como ela entrou, a origem que ela entrou. Então, se porventura está regular ou não o imóvel, por que que ela não conseguiu regulamentar isso de forma ordinária. Então, a gente tem que saber ter essas perguntas, assim, para o cliente, para, de fato, a gente não chegar e ser surpreendido lá no cartório ou no judiciário com essas questões, né? Então, se porventura realmente é impossível a gente saber onde está o proprietário. Foi impossível fazer o inventário justamente porque a gente não sabe a cadeia dos atos daquela matrícula, já que a pessoa não está registrada na matrícula. Então, aí cabe os capião, se tem a posse e tudo mais. Agora, se porventura tem uma matrícula, ela tem um título, ou então ela está na matrícula, aí não. Aí ela já é proprietária, né? Ela não tem só a posse, ela tem a propriedade do bem, e isso aí tem que fazer o inventário. E aí há o recolhimento do ITCD. Porque muitos optam pelos capião para fugir do ITCD, do pagamento, né? Então, tem que agir de forma muito minuciosa e analisar esses aspectos. Não, perfeitamente. Isso aí, pessoal, que a Tainara está falando é muito importante. Vocês devem realmente analisar no momento de prestar o serviço para o cliente, porque o cliente, quando te procura, ele confia no seu serviço. Com E o que certeza. ele quer, na verdade, é a máxima segurança possível de ter a efetividade no que ele quer. Então, se ele confia em você e você garante para ele que vai fazer uma coisa, por mais que você analise de forma superficial ali que cabe um uso capião, é preciso realmente identificar se vai caber mesmo aquela uso capião, por quê? Chega lá no registro de imóveis, especialmente quando é uso capião extrajudicial, o cliente já gastou basicamente aí quase R$ 10.000, né? Ou até mais até. Então, aí chega lá para tomar uma nota devolutiva para voltar e fazer inventário, sabe? Fazer outra escritura, que vai ser a de inventário, recolher ITCD, você falar isso para o seu cliente, entendeu? Às vezes é um dinheiro que você iria utilizar no inventário e daria certo. Porque a questão do campeão extrajudicial, nesse caso aí, é que você paga no registro 50% no início. E se for indeferido a pretensão, o pedido da campeão, esse valor, 50% que é pago, ele não é devolvido. Então, aí você já gastou com ata, você já gastou com as certidões, enfim, toda aquela mais por fora, e já gastou no registro de imóveis com 50% do valor que seria o total do registro. Então, assim, às vezes o valor que você perdeu ali seria o valor que você pagaria na escritura, no ITCD ou parte dela, né? Porque hoje em dia é mais fácil. O inventário, os cartórios facilitaram. A gente está falando aqui do extra, né? A gente não está falando muito do judicial, porque
a tendência hoje em dia é extrajudicialização. Então, a gente tem, é o mais prático, mais rápido, né? Nossa, sem Então, dúvida. se porventura o cliente, já aconteceu comigo, Tainara, eu não tenho dinheiro agora para pagar todo o inventário, toda a escritura. Os tabelionatos estão parcelando, passa no cartão e parcela. Então, o ITCD, Tainara, eu também não tenho dinheiro para pagar agora todo o ITCD. Eles parcelam, aqui no estado de Goiás parcela. Então, concluiu isso, aí você leva registro. O único empecilho é esse. Enquanto não concluir o pagamento da escritura e nem do ITCD, você não pode registrar essa escritura. Mas, assim, facilitou muito hoje em dia. É. E assim, até pegando um gancho, eu acredito que eu comentei isso aqui em uma das aulas que eu já dei, é sobre justamente esse empecilho de se registrar o inventário de um ITCD que foi parcelado. Estava conversando com meu irmão, que também é advogado, ele me falou um ponto que eu não tinha parado para pensar. Que quando você faz uma obrigação, o ITCD ele é uma obrigação tributária que você não consegue fugir dela. Não. Correto? E o mecanismo correto para que o Estado consiga recuperar aquele crédito seria uma execução fiscal e inscrever o nome do contribuinte na dívida ativa. Tá? E aí o Estado fazer isso, condicionar o registro desse inventário à quitação desse tributo, ele entendeu que era uma inconstitucionalidade. E eu vejo também que realmente é ruim essa impedir, porque veja, se a pessoa fez um parcelamento, se ela não pagar, inclusive os herdeiros e os demais ali, todos eles vão sofrer com seu próprio patrimônio, né? Não teria por que condicionar a quitação desse parcelamento para que a pessoa tivesse acesso ao folho real e conseguisse registrar o seu inventário. Claro que isso aí é uma opinião que a gente debateu, não tem nada na legislação. O que prevê hoje, o que vige hoje, é a obrigatoriedade da quitação antes de você registrar o inventário. Mas são pontos polêmicos aí que a gente pode, né, tentar aclarear a mente, estudar sobre o assunto, porque não está nada pacífico. A Tainara sabe que, assim, o mundo extrajudicial, especialmente, ele muda demais. Muda. Agora, depois da pandemia, a gente ficou louco, assim, tentando estudar todas as novidades, porque a cada mês era uma novidade diferente. Agora, com o Código Nacional, provimento 149 aí, 149, né, ou 150? 149. 149, provimento, que Que foi um Código compilou, Nacional. né? Total. Então, assim, é muita coisa para estudar, né? Então, é bom, assim, entender também e divulgar, porque as pessoas pensam que houve uma modificação com esse surgimento do provimento 149. E não. Ele simplesmente juntou todos aqueles provimentos que eram esparsos, né, que todo mundo, que são vários. Antigamente não tinha tanto provimento. Hoje, em todos os âmbitos aí do registrar notarial, tem provimento. Então, ele compilou tudo, juntou tudo e colocou nesse provimento. Então, o provimento 100, que fala dos documentos da via, forma digital, o provimento 65, que é do Sucapião, foi tudo para esse provimento que forma um número geral, né? Um código nacional. Já fica a dica aí para quem realmente quer investir nessa área, tem que estudar esse código, que é a única normativa federal a nível nacional que nós temos para cartórios. Tá? Isso é muito importante, porque, veja, numa hierarquia de normas, a gente tem, é claro, a Constituição Federal, abaixo dela as leis federais, e abaixo das leis federais nós temos as normativas federais, que são impostas aí pelo Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, se você quer estudar, quer atuar na regularização de imóveis, você precisa conhecer as normativas do extrajudicial e está tudo compilado lá no 149, provimento 149. O CNJ, na verdade, ele fez para facilitar a vida de quem vai atuar nessa área, né? Você não tem que procurar agora. Você dá um Ctrl F lá, digita a palavra que você quer pesquisar, já vai cair no artigo ou no tema que está em vigência aí. Doutora, e assim, vamos concentrar aqui agora sobre inventário e especificamente sobre regime de bens. Tá? É claro que o tema regime de bens ele é amplamente debatido, tanto em transmissões intervivos e especialmente em transmissões causa-mortes, que causa muita polêmica aí, né? Nós tivemos um tempo atrás a polêmica a respeito do regime comunhão parcial de bens no inventário, né, e no casamento, de fato, e também na união estável.
E tivemos várias outras polêmicas aí, o STF sempre debatendo essas questões, enfrentando sobre a comunicabilidade ou não de determinados regimes de bens, tá? Da sua experiência, o que você falaria para Tá nós me aí a escutando? respeito de alguns regimes de bens que mais impactam a linha sucessória? É claro que a gente tem como regra aqui no Brasil o regime legal de bens é o da comunhão parcial. Basicamente, a maioria das pessoas são casadas nesse regime. Só que assim, nós temos alguns regimes também, que inclusive eu sei que você não gosta, regime da comunhão, comunhão universal, né, que é um regime muito Não é que eu não expansivo. goste, Cada advogado mas... tem a sua opinião sobre esses regimes, né? Mas assim, eu já debati com você sobre isso. Você acha que é um regime muito expansivo, que permite diversas situações. E é claro que na visão do advogado, nós temos que realmente ser mais protetivos. Nós Sim. temos que ser mais seguros, identificar que há amor no casamento? Óbvio que sim, a gente espera que haja. Mas também há muitos interesses. Pode haver aí a união de duas pessoas apenas e tão somente naquele interesse patrimonial. E é através do regime de bens, é através daquele pacto contratual, que nós consigamos garantir a segurança daqueles contratantes. Né? E eu entendo exatamente que é isso, que muitas pessoas são contra o regime da comunhão universal. Mas o que você traz para nós aí a respeito de alguns regimes? Vamos passar aí sobre alguns regimes de bens para a gente conversar na linha sucessória, né? O impacto que isso traz na linha sucessória para a gente. Regime é sempre aquele tema de família, de trabalho, que vai gerar algum debate, né? Porque cada um tem o porquê de não gostar de um, porquê não sei falar. Não é assim que eu não gosto de comunhão universal, mas eu sei que sempre tem um probleminha. Regime de bens é patrimonial. Se não fosse patrimonial, não existiria o porquê a gente estabeleceu o regime de bens. Então, tem pessoas que não compreendem isso, que levam muito para o emocional, mas não, a gente tem que planejar, a gente tem que organizar essa vida financeira. E às vezes é muito mais para a dinâmica ali no relacionamento, né? Então, eu sou muito a favor de separação total de bens. Admito, coloco o coraçãozinho, porque assim, é uma forma de organizar. Imagina, o esposo tem uma empresa. Olha que confusão pode gerar isso patrimonial se fosse comunhão parcial ou universal. Então, seria uma forma bem pensada, bem sábia de estabelecer. Por isso que está crescendo cada vez mais o planejamento patrimonial antes do casamento. Então, por isso que, assim, os profissionais dessa área têm que se capacitar, porque o cliente está sedento de informação. Ele quer saber como que vai proceder. Eles já chegam quase falando o artigo para você. Mas, assim, toda minha reunião que eu faço, alguma coisa assim em relação a regime, eu falo ruim, a parte ruim. Essa é a nossa missão. A gente tem que resguardar o cliente do que pode vir, né? Por mais que ele não queira. É uma proteção ali, né? Então, eu sempre falo assim, mas e acontecer isso? Acontecer aquilo? Não vai acontecer, mas e se acontecer? Porque já aconteceu, né? A gente vê tantas histórias aí nesse mundo de família, né? Então, é um aspecto que a gente tem que ser cada vez frequente esse debate entre o cônjuge, entre o casal ali, sobre esse aspecto, e fugir um pouco do emocional ali, né? Vamos ser mais racional e ver o que é bom, o que não é, de forma madura. Mas, enfim, a questão do regime, ela tem um diferencial entre o regime de bens, os efeitos dele lá no divórcio, e o efeito dele aqui no direito sucessório, que é hoje que a gente está debatendo, né, do inventário. Então, é bom sempre excluir. Você aprende lá de família, como será a divisão, porque ali é só entre o casal, né, e depois você parte para o sucessório, porque ali entra os outros herdeiros, as outras pessoas, né, e ali tem uma regra no 1829 que tem aquele rol de incisos que ele é taxativo, né, então a gente tem que obedecer ele. Então, por exemplo, tem a comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, tudo que os cônjuges adquiriram na constância do casamento se comunica. Então, ali, a pessoa, a cônjuge sobrevivente, ela vai ter a ação dela, já que ela participou, e aí o restante, ou 50%, vão ser divididos entre os herdeiros, né? O que já gerou dúvida é que se ela tem a meação, ela pode herdar na meação? Ela pode mear na herança? Não, quem meia não herda, quem herda não meia, né? Nesse mesmo monte. Então, se ela tem os 50%, ela fica só com 50%,
e aí os herdeiros vão ficar com o restante e dividir entre eles. E aí no inventário, quando tem, parece muito simples, até então é muito simples, né? A gente vê os bens que comunicam, a gente divide. Mas aí, o que acontece? Todo mundo tem uma vida antes do casamento. E tem gente que adquire patrimônio, tem gente que adquire outras coisas, que não se comunica. Porque o que você adquiriu antes do casamento nesse regime é bem particular. Então, tem que ter muita atenção e fazer isso de forma muito, muito clara no inventário, para não ter dúvida. É bem particular, abre um tópico bem particular. Por quê? No bem particular, a viúva ela é herdeira. Então, ao invés de ela ficar com 50%, ela ficará juntamente dividida entre os herdeiros. E se os descendentes, os filhos, forem exclusivos do casal, ela tem a reserva mínima de 1/4. Aí já começam as regras, né? Vai modificando. Então, assim, você tem que ter muita atenção nesses itens para não deixar faltar ou pecar em alguma divisão ali, alguma partilha. Com certeza. E assim, o importante também, pessoal, é que as informações que o advogado ele leva para o órgão fazendário e também para o cartório são informações declaratórias, tá? Especialmente a questão da aquisição, o momento da aquisição daquele bem, se o bem é particular ou não, é o próprio advogado que vai fazer isso. Sim. Então, o advogado ele pode, inclusive, indicar bens errados que devam ser meados, por exemplo, que na verdade não haveria meação. Né? Por quê? É declaratório. O órgão fazendário não vai fiscalizar isso. O cartório ele vai pegar se há alguma sincronia com a legislação. Se tiver tudo dentro da legislação, o cartório não vai investigar se aquele bem foi adquirido ou não antes do casamento. É você, advogado, que indica isso. Então, como que você... E como que você vê isso na certidão de matrícula, né? A gente tem que saber como que é o estado atual da certidão de matrícula, como que ela se encontra. Né? Então, assim, é importantíssimo o advogado ele indicar de forma correta os bens para que haja, de fato, uma harmonia naquela transmissão. Né? A gente sabe que inventário, tanto o direito de família e sucessões, há muita possibilidade de litígio. São raros os casos que a gente consegue resolver de forma amigável e que não seja levado para o judiciário. Né? Então, um caso desse, por exemplo, é claro que o advogado ele pode se utilizar de algumas estratégias para que haja harmonia entre aqueles herdeiros e da pessoa viúva que continuou, né, que vai receber o bem ali, para que tudo se finalize na via administrativa. Só que nós temos que ter em mente que uma partilha feita errada, ela pode ser objeto aí de uma ação judicial futuramente. Se alguém identificar que aquele bem foi partilhado de forma equivocada, esse bem ele pode sofrer aí uma sobrepartilha futuramente, judicial, inclusive, litigiosa. Não é isso, doutora? Se ele ficar de fora, né? Se esse imóvel não entrar na partilha, aí você faz uma sobrepartilha. Não, eu tô falando mesmo do bem que foi partilhado de forma equivocada. O advogado indicou, por exemplo, um bem que ele deveria ter meação, e, assim, eu nunca tive um caso desse, eu tô partindo pela legislação. Mas suponhamos que o advogado leve um caso para haver meação, e, na verdade, a viúva, ela não era meieira, ela só era herdeira, porque era um bem de fora. Eu imagino que se houvesse ali um prejuízo aos demais herdeiros, eles todos seriam legitimados a ingressarem com a ação depois para estar partilhando aquele bem de forma, ou pelo menos recuperar aquele valor que eles perderam, digamos assim. Eu imagino que seja possível. Ou se for de forma amigável, todo mundo é capaz, todo mundo está concordando que, de fato, houve um erro aí na partilha, pode fazer uma rerra, né? Que todos assinam, faz a escritura, se for amigável, né? Amigável, e aí vai ter que retificar o ITCD, né? Então, o cartório vai analisar o cartório fiscal. Aí, detalhe, eu já tive aqui, pessoal, um problema de retificação de ITCD e é uma canseira, tá? Isso aí, eu não sei se no estado de vocês, quem tiver aí em outro estado quiser comentar como é que é o órgão fazendário aí para recolher esse imposto, mas aqui no estado de Goiás eu tive que fazer uma retificação de ITCD que foi uma canseira, né? Tive aí vários meses para poder tentar uma emissão de uma nova guia para haver esse pagamento. E assim, não é fácil. Então, realmente um estudo tem que ser feito antes, uma dedicação tem que ser feito antes. Não comporta aí aventureiros, tá? Os aventureiros de plantão aí, realmente isso aqui não vai colar. Tem que estudar, tem que realmente dedicar, porque, de fato, é a vida do seu cliente que ele confia para que você resolva. Então, não dá para fazer. Né? A gente está no extrajudicial, a gente quer o quê?
celeridade. Então, Celeridade. toda coisinha de errado, por isso tem que ser muito redondo, tem que ter conhecimento prático, porque você evita muita coisa. Então, você evita de uma nota devolutiva com exigência, você evita de lá, ter que ir lá na Cefaz para retificar, que demora muito, e aí, se houve erro, porque tem no Código de Formas daqui, muito claro, que nesse caso de TCD, o que tá na escritura pública tem que ser a mesma partilha que consta no ITCD. Então, os dois têm que andar juntos. Se houver uma partilha diferente, e aí no ITCD você colocou outra partilha, outra forma de partilhar, então, às vezes, por exemplo, tá na escritura que um bem ficou para 100% para um herdeiro. Aqui pode, né? Então, desde que respeite a cota parte que ele tem direito. E chegou lá no ITCD e você colocou que ele tem, digamos que são 2 herdeiros, 25%, opa, se na escritura está 100% e no ITCD está 25%, está tendo aí uma diferença, né, da forma de partilhar. E aí tem que retificar o ITCD. Retificar o ITCD demora. Aí você já perdeu o prazo da prenotação, que é o protocolo. Aí já perdeu o prazo das certidões. E aí você tem que pagar a revalidação, você tem que pagar mais a emissão de certidões. Então, assim, é gasto e tempo. Gasto tempo, total. E aí, vamos falar então sobre o regime que, né, não é muito usado aí, algumas pessoas não usam, que é o regime da comunhão universal, né, a linha sucessória. Como é que se daria aí, doutora? A pessoa adquiriu um imóvel enquanto solteiro, né, adquiriu um apartamento, se casou, comprou mais 2 apartamentos e, eventualmente, um desses cônjuges falece. E aí, como é que é feita essa sucessão, assim, de forma em regra, sem a existência de herdeiro e com a existência de herdeiro? Pois é, a universal é tudo de todo mundo. O que você adquiriu antes, o que você adquiriu na constância, se houve alguma doação para você, mesmo antes do casamento, se houve um inventário, aquele bem, você adquiriu ele por inventário, e você casou por esse regime, vai comunicar com o seu cônjuge. Tudo se comunica ali, salvo se houver cláusula de incomunicabilidade. E aí não comunica, mas não havendo essa cláusula, tudo ali é partilhado. Então, todo patrimônio ele vai ser dividido. Então, 50% é a meação e 50% são dos herdeiros. Não tem herdeiro, a pessoa vai mear na parte que ela tem direito, que é a meação, porque a meação é uma coisa que já está lá, que adquiriu no casamento, né? Ela é inter vivos. E depois ela vai herdar na parte que ela tem o direito. E aí ela vai mear e herdar. Perfeito. Certo? E a pessoa faz o que para conseguir essa cláusula de comunicabilidade? O que ele tem que fazer? Nesse caso aí, é quando ela recebeu o imóvel por doação, né? Então, a pessoa, quando ela doou, porque não convém, não cabe a cláusula de comunicabilidade para cumprimento simples, salvo se houver um interveniente pagador, que a gente chama de doação modal, né? Então, nessa esfera aí de compra e venda em que há um interveniente, então, por exemplo, o filho comprou o imóvel, mas quem pagou foi o pai. Aí esse valor é por doação. Aí sim pode instituir a cláusula de restritiva, né, de incomunicabilidade. Compra e venda simples, não. Aí, por exemplo, na doação, a gente pode instituir isso aí também, essa cláusula. Então, geralmente, é em bens que é muito raro. Hoje em dia é cada vez frequente, mas é raro ter essa compreensão. Então, o comum é a doação. Quando se faz doação e faz essas cláusulas restritivas, incluindo a incomunicabilidade. E assim, uma coisa que sempre me teve em mente, né, porque geralmente eu já ouvi muitas pessoas falarem, e a meu ver, é uma forma equivocada de você escolher o regime de bens no casamento, que seria que quanto maior o amor, maior é a comunicabilidade dos bens. Que, eu amo demais a pessoa, então eu vou casar no regime do comunhão universal. Para mim isso é besteira, né? Mas enfim, eu já vi algumas pessoas falarem isso, e assim, uma das formas que você afasta essa comunicabilidade ampla dos regimes é exatamente o que a Tainara acabou de falar, que é a cláusula de comunicabilidade. Então você, claro que isso é preciso ter uma cultura de orientação jurídica, né? Porque as pessoas que agem na ignorância e simplesmente ignoram que isso é um efeito patrimonial, é um efeito contratual, e simplesmente fazem o casamento pelo regime da comunhão universal só porque gosta, depois lá na frente, ao final da vida, não vai poder reclamar dos efeitos que aquilo ali vai causar, inclusive nos seus filhos, né? As pessoas não pensam nisso.
Não. Porque enquanto casamento, ali você tem só a relação patrimonial entre você e seu cônjuge. Só que a partir do momento que você tem filhos, até o regime de bens que você escolheu, isso pode afetar seus filhos. Porque isso vai haver uma divisão diferente para cada tipo de regime de bens que você escolher, inclusive para os Sim. seus filhos, né? Então, assim, e outra coisa, nada impede que os cônjuges que são casados no regime da separação total ou da comunhão universal comprem bens conjuntamente. Né? Se o motivo pelo qual a pessoa quer casar naquele regime é porque quer que seja tudo de todo mundo, na comunhão, na separação total, por exemplo, basta você comprar junto com a pessoa. Cada um compra a sua cota parte, 50%. É por Né? isso que eu defendo, tanto esse regime, né? Você não está impedido de nada, desde que você, conjuntamente com o seu cônjuge, estabeleça ali, olha, eu quero comprar tantos por cento desse imóvel juntamente com você. Na hora de partilhar no divórcio, se porventura houver o divórcio, nesse caso, cada um vai ficar com sua fração ideal que foi estabelecida lá na compra e venda. Mas tem que estar bem claro na escritura ou no contrato, né? Para você ir dessa forma para a matrícula, né? Estabelecendo a cota parte de cada um. E isso vai interferir também no inventário, porque aí você vai inventariar aquela cota parte que ele adquiriu. Então, não é todo o bem. Perfeito. Engraçado essa questão da doação que você falou que as pessoas não têm tanto conhecimento. Hoje mesmo tive uma reunião que a pessoa está querendo, a mãe, uma senhora que não tem tanto conhecimento, pediu para a filha ir atrás para saber, porque ela quer doar os imóveis da parte, né, disponível para os filhos. E aí eu entrei nessa questão de usufruto, entrei nessa questão de cláusulas restritivas, porque não é tão conhecido assim com essas pessoas mais velhas. Elas não sabem se resguardar ou proteger seus filhos futuramente. Porque isso é uma cautela, querendo ou não, é uma cautela do pai para o filho. Não, total. Pois é, e assim, nós passamos aí pelo regime da comunhão parcial, falamos aí de alguns efeitos práticos, passamos pelo regime da comunhão universal, né, que não é bastante expansivo, e Tainara, no regime da separação total, né, como que seria basicamente uma divisão entre os falecidos aí? A pessoa faleceu, deixou um bem que foi adquirido na constância do casamento, e nós temos aí 2 herdeiros. Né? Como que seria essa divisão patrimonial? Mas ele era casado? No... A pessoa era casada no regime na separação Separação total. total, e aí ela Adquiriu, tinha 2 filhos, né? adquiriu um patrimônio durante a constância do casamento, e aí o pai, por exemplo, morreu. Ficou só a viúva e 2 herdeiros. Como que seria a divisão? Nesse caso, vai ser dividido de forma igualitária, porque é um bem particular. Então, vai ficar 33,33% para cada, um terço para cada, né? E aí, a regrinha da reserva mínima entra quando for acima de 4 herdeiros, né? Quando tiver, porque ela tem a reserva de 25% de um quarto. Então, se os descendentes forem dos dois, então ela tem essa proteção aí, que não pode ser menos que 25%, menos que um quarto. Mas mesmo no caso, se o bem foi adquirido na constância do casamento? Não, se for separação total, né? Separação total. É um bem particular. Isso aí envolve quando é bem particular. Ah, tá. Mas é na constância do casamento, seria reserva 50 e 25, 25, certo? Não. Na separação Como total, seria, então? na constância, da pessoa que adquiriu, né? E aí, ao invés de, às vezes, a pessoa tem mais de 4 filhos, e aí vai ficar menos, né? Então, ela tem que reservar os 25% para ela, e depois o remanescente dividir entre os filhos. Ou seja, é um regime bastante que permite a liberdade, você adquirir um patrimônio e, de fato, aquele bem não ser comunicável, né? Não vai ser comunicável, ele vai ser, de fato, apenas partilhado entre os filhos, se assim for, né? Se o bem for da pessoa e ela adquiriu antes do casamento, né? Assim, traz para nós aí, se você tiver, claro, algum caso prático que você já atuou e teve algum problema em se tratando de regime de bens. Você teve algum caso assim que, olha, o regime de bens impactou nisso porque os herdeiros quiseram brigar por patrimônio, acharam que tudo era partilhável, porque assim, em se tratando de regime de bens, a gente sabe que há confusão. Há confusão. Às vezes, por exemplo, inclusive eu estava olhando uma questão particular na família e eu fui perguntar à minha avó qual era o regime que ela era casada.
né? Ela basicamente não soube me orientar, mas a gente foi pegar a certidão de casamento para ver. Então, assim, são informações que, principalmente pessoas mais velhas, e antigamente nós tínhamos um regime legal como o da comunhão universal, que elas não sabem, né, de fato, qual é os efeitos patrimoniais e como que seria aquela divisão, né? Uhum. Então, assim, já teve algum caso que você atuou que a família tomou um susto quando descobriu algum efeito relativo ao regime de bens? Não, geralmente essa briga aí vem mais entre os herdeiros, né? Quando os herdeiros têm um regime divergente, diverso do legal, que eles recebem, e aí aquela herança, às Ah, vezes, se tá. Não, for então é isso, universal, vai é a pergunta comunicar. mesmo. De fato, assim, Então, eu falei mas mais da entre viúva. o falecido, não, nunca peguei, não. Não, Porque, né? assim, os mais antigos, a maioria é comunhão universal, né? Então, nunca tive problema quanto a isso. Entendi. De Eu tive um debate. caso, em que, você falando aí dos herdeiros, né, regime de bens dos herdeiros, eu tive um caso em que a gente fez um inventário extrajudicial, tudo certo e tal, e um dos herdeiros não queria assinar. Eu falei isso na aula anterior, né, na live que a gente fez anterior sobre inventário. E eu tive que ir na casa da pessoa para colher a assinatura dela, porque ela não queria assinar. Ela não queria se deslocar para ir no escritório, para ir em qualquer outro lugar, no cartório, assinar aquela escritura. Tive que pegar a pessoa, levar lá para assinar, porque ela não queria. Então, assim, são situações que a gente passa na advocacia que, se você for levar tudo ao pé da letra, talvez esse inventário estaria na justiça hoje, se eu não me desdobrasse e fosse lá Vamos buscar a lá, pessoa né? para assinar, né? Então, situações que a gente aprende aí que não dá para você simplesmente lavar suas mãos e deixar aquela situação acontecer. Se, diante de uma situação que você identifica que você pode ser uma peça fundamental para que aquele inventário se resolva, eu prefiro resolver. Eu Sim. prefiro encerrar, entregar o resultado que eu prometi à minha cliente de forma efetiva e não mais depender daquilo, porque de fato o contrato já estava fechado. Se eventualmente aquele inventário fosse para o judicial, no meu caso especialmente, eu fechei um contrato dos dois tipos de serviço. Foi extra e judicial, se houver. Claro que eu ia Uhum. cobrar mais para atuar no judicial, mas pelo menos eu sempre fujo do judiciário, eu não gosto de atuar na justiça. É, Acho que eu não, também não. não gosto, pela morosidade. Querendo ou não, a gente tem que ser realista e saber que demora muito. Não, Às total. vezes, você demora 2 meses aí, ou 1 mês, porque hoje aqui, para você fazer o recolhimento do ITCD, ele é automático, né? Você já lança lá. Se porventura for discordar do valor, aí que você realmente encaminha para eles analisarem, né? Uhum. Então, a maior demora é na parte do imposto. Depois disso, voa, né? É muito rápido. Tá aí uma informação que eu queria te perguntar para a gente registrar aqui. Em média, quanto tempo dura o inventário aqui no estado de Goiás? Do início ao fim. A pessoa requereu ali a certidão de óbito, pegou a certidão de matrícula e vai caminhando. O que você identifica aí? Todo mundo pergunta, né? Mas é difícil essa resposta porque depende do inventário. Porque às vezes tem um inventário que tem mais de 10 herdeiros. Tem inventário que tem patrimônio exorbitante. E A quando grande tem um resposta no imóvel direito, né? rural, Tudo aí depende. que é mais complicado ainda. Né? Então, assim, Bom, depende de todo o conteúdo ali. vamos trabalhar no caso, então, que tinha dois imóveis apenas, Uhum. uma viúva e dois herdeiros, que são situações bem simples, né, de se resolver. Dá para resolver isso em menos de 2 meses? O lapso que a gente coloca é 2 meses. Eu Olha aí. informo 2 meses. Porque se porventura eu concordar com o que for declarado, porque como o sistema aqui é automático, eles têm um programa que já manda de acordo com o local, né? Então já é um valor que já está estipulado. Se eu concordar com esse valor, aí é mais rápido ainda, porque eu já faço, já recolho, já encaminho para o tabelionato e a lavratura lá é muito rápida, né? E já por assinatura. E aí, no registro de imóveis é mais rápido ainda. Então, assim, quando é caso simples, é até 2 meses. Coisa que, se for judiciário, ele não teria nem analisado o processo, né? Não teria Estaria nem lá. feito o despacho inicial. Não. Então, é muito rápido quando é simples. Vale muito a E pena. assim, a gente que atua muito no extrajudicial, a gente identifica algumas questões, né? Eu, pelo menos, na época da faculdade, eu sempre via que a própria universidade instala nos alunos uma cultura da litigiosidade.
Sim. Os alunos ali, eles são formados basicamente para litigar, eles são excelentes brigadores, são excelentes pessoas que vão para a justiça, vão até as últimas instâncias. Só que eu refleti um pouco sobre a minha atuação profissional e percebi que quanto mais você depender do Estado, aqui eu falo Estado, é o juiz mesmo, né? Quanto mais você depende de um profissional que, teoricamente, ele atua de forma imparcial, isso é ruim, né? Se, por exemplo, por que eu falo isso? O oficial de registro, o tabelião de notas, todos os profissionais de cartório, eles devem seguir a legalidade. Aí algumas pessoas vão falar, mas o juiz também segue a legalidade. Ok, mas a atuação dos profissionais dos cartórios é muito mais presente do ponto de vista legal, né? Se a gente encontra uma situação que não está caracterizada na legislação, aquela escritura de compra e venda, por exemplo, não é lavrada. Isso. Se foge à regra dos registros públicos para registrar, ela não é registrada. Isso tudo de forma rápida. Então, o que eu percebi? Os alunos, eles são capacitados para brigarem. E nós não temos profissionais capacitados para atuarem no extrajudicial, né? Eu tive uma experiência em cartório, a Tainara também teve uma experiência em cartório, então nós podemos unir essa experiência nossa em cartório para transformar isso na advocacia. E o que eu trago esses conteúdos aqui, essas lives para vocês, essas aulas, nossos cursos, mentorias, e-books, é para de fato compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência prática, para que vocês consigam sugar também essa forma mais célere de resolver os problemas do cliente. Porque se você está diante de uma situação que você consegue resolver o problema do cliente em 2 meses, por exemplo, para que entrar com processo judicial para ficar ali anos enrolando com aquilo? Quanto mais rápido você entregar um resultado para o seu cliente, mais rápido você recebe, mais rápido outros clientes virão, porque de um cliente satisfeito podem vir uns 10, né? Com E para certeza. um cliente insatisfeito afasta uns 20 de você. É E às bem isso. vezes a culpa não é nem sua, a culpa é da justiça, é do poder judiciário, que demorou o processo lá, mas o cliente acha que você enrolou, você que foi o errado, né? Então é realmente algo a se pensar, eu trago essa reflexão aí para vocês, para realmente revisarem a advocacia, para saber se de fato é aquilo que vocês querem, é aquilo que vocês querem trilhar. Não é à toa que hoje em dia muita coisa saiu do judiciário e está indo para o cartório, né? A desjudicialização, não, extrajudicialização, desculpa, ela está indo cada vez mais. Então, assim, até o Poder Judiciário sabe que está sobrecarregado, que não está dando a quantidade dos juízes, não é compatível com a quantidade de processo. Então, assim, vamos usar mais essa ferramenta. Está tudo ok, se não tem conflito, se não tem litígio, a não ser que a pessoa realmente não tenha condição, né? Mas a condição aí, nesse caso de inventário, é o patrimônio. Então, se realmente o patrimônio é pequeno, de um valor ínfimo, então realmente vale aí para o judiciário para a gente ganhar a gratuidade. Caso contrário, não compensa mesmo. Não, absolutamente. Pessoal, eu convidei a Tainara para vir para essa aula de hoje, para a gente realmente pincelar aí alguns conteúdos sobre inventário. É claro que o nosso objetivo aqui não é esgotar o tema, porque de fato não tem como, É né? muito Um tema extenso, muito amplo. é muito detalhe Eu quis nessa aqui área, né? realmente, eu quis aqui com ela a gente pincelar alguns efeitos sobre o regime de bens, na transmissibilidade dos bens, quando há sucessão, né? Comentamos aí, inclusive, algumas comparações sobre a usucapião, inventário, se poderia caber um ou outro, e falamos aí de algumas questões polêmicas, tá? Vou convidar a Tainara mais outras vezes, já fica o convite aqui para que ela Obrigada. venha mais vezes para a gente conversar sobre isso, para essa aula não ficar muito grande, né? Para que A vocês gente deu uma consigam pincelada digerir. nela, né? Uma bem pincelada. A gente não Total. adentrou muito, não. Porque Pra gente, tem a questão do pacto, se tem pacto, se não tem, o que é que faz com o pacto com o isso aí herdeiro. tem Tem que a ser aula questão mais de específica. alienação fiduciária, se tem alienação na matrícula, e como é parte. É um mundo cheio. Se há incomunicabilidade, se há indisponibilidade, quer dizer, às vezes o imóvel está indisponível. Então, assim, É tem muita várias coisa. formas e a gente tem que ter esse conhecimento para facilitar, né? Total. Vamos fazer o Para seguinte: evitar. o pessoal que está assistindo a gente aqui no ao vivo e no gravado, especialmente no gravado, deixem aqui nos comentários no YouTube temas que vocês gostariam de falar sobre inventário.
temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para falar sobre o inventário, aquilo que mais dificulta a sua advocacia, aquilo que você gostaria de saber. Eu sento com a Tainara, a gente define aí um tema para trazer para vocês, porque é muito amplo, tá? Isso aqui dá para a gente criar aqui, a gente ficaria semanas aqui falando de inventário, e mesmo assim não esgotaria o tema, porque o tema ele não é, ele é volátil, né? Ele sempre está em constante mudança, e as mudanças normativas também permitem que isso aconteça. Para você ter noção, quando eu dou treinamento de coisas assim fáceis, iniciais, para a pessoa chegar lá e analisar de forma bem prática. São 3, 4 horas, né? 3, 4 de 40 minutos. Não, então, tem muito detalhezinho e a gente tem que saber estudar esse material para compreender, né? Principalmente quando questão de matrícula, questão de regime, para realmente e sem ter a exigência ou a demora, né? E fora que, assim, o fato das faculdades não estimularem esse conhecimento prejudica muito, porque são atos da vida civil, né? São atos todo dia que acontece, é falecimento, é compra e venda, é uma usucapião, é uma posse, é uma compra de um imóvel, é uma dívida. Então, assim, são vários pontos relevantes da relação humana que as faculdades não abordam. E os profissionais, eles saem da faculdade cartório, ele querendo envolve ajuizar uma ação de indenização. Vida, desde a vida até a morte, né? Então, por que isso não é explorado na faculdade? Porque ela entra como matéria optativa. Agora, matérias dadas, nem civil, processo civil, ela não enquadra ali, né? O que é uma falha. E, de fato, participa de todo momento. Isso mesmo. Tainara, então, muito obrigado aí, tá? Vou agradecer você aqui pela disponibilidade do seu tempo aí, para compartilhar um pouquinho com o pessoal aqui sobre os conhecimentos, tá? Fica aqui o convite para um próximo encontro, para a gente conversar sobre o inventário, de um tema mais específico. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo aí. Eu que agradeço, né, de ter recebido esse convite, de compartilhar um pouquinho do conhecimento, porque eu sei um grãozinho da imensidão que é toda essa parte de direito, né, porque envolve várias áreas. Mas obrigada por permitir eu passar um pouquinho desse conhecimento. E quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo direct. E se quiser algum tema específico aí, como o Dr. Lucas falou, pode deixar aí. Vou marcar a Tainara aqui, pessoal. Encham ela de perguntas lá. Se ela saber sobre inventário, é com ela. Ela é especialista em inventário, ela que vai saber conduzir isso aí para vocês. Tá bom? Somos, né? A gente também tem todos dois. É isso aí. Tainara, é isso. Então, muito obrigado pelo seu tempo aí. A gente vai encerrando a aula aqui. E a gente fica com os conteúdos na semana aí, né, para a gente compartilhar. Espero vocês aí toda terça e quinta os conteúdos regulares, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos numa próxima aí. Valeu. Tchau, tchau, boa noite. Não vai ter nada, tchau, até mais, valeu.